Oi, gente. A aula de hoje é sobre pressão de vapor ou pressão máxima de vapor. Imagine agora que você coloque uma certa quantidade de um líquido em um recipiente e logo em seguida você tampa esse recipiente hermeticamente. Você vai notar que esse líquido que está lá dentro vai sofrer uma evaporação e depois de um certo tempo, quando você abrir essa tampa, vai perceber os vapores que saíram desse líquido. Bem, se você faz com água, você não nota nada. Mas se você faz com perfume, na hora que você tira a tampa do perfume, imediatamente você vai sentir o aroma, o cheiro daquele perfume. Muito bem, então se aquele líquido está evaporando, está se formando um gás entre a tampa e a superfície do líquido, esse gás deve exercer uma certa pressão. Aí você deve colocar então um manômetro, que é um aparelho de medir pressão, para determinar a pressão dos vapores que saíram desse líquido. Antes de você realmente medir essa pressão, você deve agora começar a pensar o que está acontecendo. Bem, se o líquido evaporou, quer dizer que as moléculas do líquido, da superfície do líquido, passaram para o estado gasoso. Como esse recipiente contém uma tampa, as moléculas do gás que batem nessa tampa podem voltar e encontrar a superfície do líquido. Nesse momento, a molécula de vapor, na hora que encontrar a superfície do líquido, ela é agarrada pelas outras moléculas do estado líquido e voltam a fazer parte do estado líquido. Então existe uma troca constante entre moléculas que saem do líquido, passam para o estado gasoso, que é o vapor, e moléculas que voltam para o estado líquido, quer dizer que elas condensam de novo quando encontram a superfície líquida. Você deverá então observar que tem dois fenômenos, é a evaporação e a condensação. Vai chegar um momento que a velocidade de evaporação fica igual à velocidade de condensação. Cada molécula que evapora, uma outra molécula condensa de tal maneira que aquela pressão, aquela quantidade de moléculas gasosas vai permanecer constante. Bem, nós dizemos nesse momento que o líquido está em equilíbrio com seus vapores, ou que o líquido está em equilíbrio com seus vapores saturados. Então, vapor saturado é o momento no qual a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação. E a pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelos vapores saturados. Em temperatura próximas do ambiente, ou seja, próxima de 25 graus, essa pressão, em geral, ela é muito pequena, é quase imperceptível. Mas se você começar a aumentar a temperatura, essa pressão vai crescendo a tal ponto que pode até explodir essa tampa que está mantendo os vapores confinados dentro do recipiente. Vamos ver o que nós aprendemos até o momento? Organizando um pouco o nosso conhecimento até agora. Os líquidos evaporam naturalmente em qualquer temperatura. E essa velocidade de evaporação depende apenas da superfície do líquido. Quanto maior a superfície, maior o número de moléculas que estão saindo do estado líquido para o estado gasoso. Se essa evaporação ocorre em recipiente fechado, os vapores batem na tampa e voltam e se condensam. Então você tem a velocidade de evaporação e a velocidade de condensação, que em um determinado momento se igualam, e nós dizemos que esses vapores estão agora saturados. Quando você mede a pressão dos vapores saturados, você mede a pressão máxima de vapor. Fatores que influenciam na pressão de vapor. Bem, a pressão de vapor depende basicamente de dois fatores: da natureza do líquido, ou seja, das forças intermoleculares, e da temperatura em que esse líquido se encontra. Com relação às forças moleculares, quanto maior a atração entre as moléculas, mais difícil é para ela evaporar, ou seja, menor a pressão de vapor. Com relação à temperatura, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor, quer dizer, que mais energia as moléculas ganham e mais facilmente elas passam para o estado gasoso. Comparando agora duas substâncias bem conhecidas, a água e o álcool, e os dois a temperatura de 20 graus Celsius.
A pressão de vapor da água é 18 milímetros de mercúrio, quer dizer que é uma pressão muito baixa. E a pressão de vapor do álcool é 44 milímetros de mercúrio. Bem, não é uma pressão muito alta, mas é bem maior do que a pressão de vapor da água na mesma temperatura. O que significa que as forças intermoleculares da água são mais fortes, são maiores do que as forças intermoleculares do etanol. Fazendo um gráfico de pressão de vapor versus temperatura, a gente vai observar que à medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor aumenta também. Mas não é um aumento linear, vai formando uma curva, mas é uma curva crescente. Muito bem, então agora vamos examinar o primeiro exemplo. Exemplo 1. Qual a substância mais volátil na temperatura T1 e na temperatura T2? Bem, dado o gráfico, você está observando duas curvas de duas substâncias, a substância A e a substância B. São gráficos crescentes e não lineares. Muito bem, na temperatura T1, quem é que apresenta a maior pressão de vapor? É a substância A. Ela é chamada de mais volátil. Na temperatura T2, também, a pressão de vapor da substância A também é maior do que a pressão de vapor da substância B. Muito fácil. Então, eu gostaria agora de chamar a atenção a dois fatores interessantes. Primeiro, que a pressão de vapor não depende da superfície do líquido. Porque se dependesse da superfície do líquido, então a pressão de vapor da água do mar seria uma coisa assim espantosa. A área superficial interfere apenas na velocidade com que as moléculas evaporam. E outra coisa, também não depende da quantidade de líquido. Se você tiver água, um copo d'água, se tiver um garrafão de água, quer dizer que as águas que estão no fundo do garrafão não estão interferindo na pressão de vapor final. Então, a pressão de vapor depende da temperatura e, logicamente, da substância em questão, mas não depende nem da superfície, nem da profundidade desse líquido. Examine agora o gráfico da pressão de vapor da água, desde uma temperatura muito baixa até uma temperatura muito elevada. Nesse gráfico, você vai observar. Bem, abaixo de 0,01 grau, você vai encontrar a água ou no estado sólido ou no estado gasoso, vapor. Entre 0,01 grau e 374 graus Celsius, você vai encontrar ou água no estado líquido ou água no estado vapor. Depende da pressão que a água estiver submetida. Agora, quando a temperatura ultrapassa 374 graus Celsius, você vai encontrar sempre a água no estado gasoso, por maior que seja a pressão a que ela esteja submetida. Essa temperatura, então, é chamada de temperatura crítica. Quer dizer que a temperatura de 374 graus Celsius é a última temperatura na qual você ainda poderá encontrar água no estado líquido. A partir daí, somente água no estado gasoso. A pressão de vapor da água na temperatura crítica é chamada de pressão crítica, que no caso da água vale 218 atmosferas. Esse ponto no gráfico é chamado de ponto crítico. Agora, diferencia-se então vapor de gás da seguinte maneira: vapor é um gás que está abaixo da temperatura crítica, e gás, propriamente dito, é um gás que se encontra acima da temperatura crítica daquela substância. Medindo a pressão de vapor de uma substância. Uma maneira de medir a pressão de vapor de um líquido não miscível em mercúrio é fazer a seguinte experiência. Numa cuba contendo mercúrio, emborca-se um tubo de aproximadamente 1 metro cheio de mercúrio nessa cuba. Bem, essa cuba com mercúrio emborcado vai servir para fazer a determinação da pressão de vapor de um líquido. Quando você emborcou o tubo contendo mercúrio, ficou um espaço vazio entre a ponta do tubo
e a superfície do líquido, e a gente vai dizer que ali existe nada, ou seja, ali é o vácuo. E com um conta-gotas você começa a colocar agora o líquido que você quer medir a pressão de vapor. Bem, na hora que você soltar a primeira gotinha desse líquido nesse tubo, logicamente esse líquido vai subir, porque deve ser menos denso do que o mercúrio, e quando encontrar o vácuo, aquela bolha, aquela gota, melhor dizendo, vai evaporar completamente. Na hora que ela evapora, ela vira um gás, e na hora que ela vira um gás, ela exerce uma pressão chamada pressão de vapor. Você vai continuar colocando gota a gota esse líquido nessa coluna de mercúrio que sobe e quando chega lá em cima, vira um vapor. Mas vai chegar uma hora que esse vapor vai estar saturado. E quando esse vapor estiver saturado, a próxima gota desse líquido que você colocar dentro desse tubo de mercúrio, ele vai subir e quando chegar na superfície livre, ele já não vai virar mais vapor, porque aquele vapor já está saturado. Então você vai ter, primeira gota líquida em contato com esse vapor, e aí você consegue então medir a diferença entre a altura da coluna de mercúrio original para a altura ao final da experiência, expressa qual é a pressão que esse vapor está exercendo. Só comparando agora 5 líquidos: acetona, benzeno, água e ácido acético, a 50 graus Celsius. A 50 graus, A água apresenta pressão de vapor igual a 92,51 milímetros de mercúrio. Isso quer dizer que a diferença entre a altura da coluna de mercúrio inicialmente com a altura da coluna de mercúrio ao final do experimento, isto é, quando aparecer a primeira gota líquida, é de 92,51 milímetros de mercúrio. o etanol vai ser 222 milímetros de mercúrio. A acetona é 612 milímetros de mercúrio. Então quer dizer que a acetona é um líquido muito mais volátil do que a água e o etanol. E o ácido acético de aproximadamente 56 milímetros de mercúrio. Para finalizar essa aula, vamos falar de uma equação chamada equação de Clausius-Clapeyron. Nós vimos que no gráfico de pressão de vapor versus temperatura, o gráfico ele era crescente, mas não era linear. O que essa equação de Clausius-Clapeyron nos mostra é que a gente pode ter um gráfico linear, mas só que em vez de você usar a pressão, você vai usar o log da pressão. Bem, aí você teria um gráfico como mostra a figura. Essa equação é a seguinte: logaritmo natural de P, ln de P, é igual a menos ΔH de vaporização sobre R, vezes 1 sobre T, mais uma constante. Bem, essa maneira de expressar essa equação é um pouco complexa, mas dá para você perceber o seguinte: ln de P corresponde a uma grandeza que vai estar no eixo Y. Depois, o coeficiente angular desta reta, que é uma reta decrescente agora, é menos ΔH de vaporização sobre R, a constante dos gases. Em vez de você medir em função da temperatura, vai medir em função do inverso da temperatura, 1 sobre T. Então, quer dizer que X corresponde a 1 sobre T. Determinando o coeficiente angular, que é igual ao ΔH de vaporização sobre R. Mas, olhando no gráfico, você poderá calcular assim: é a variação do logaritmo de P, então ficaria assim: ln de P2 menos ln de P1, dividido pela variação do inverso da temperatura. Então vai ficar assim: 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Então quer dizer que o coeficiente angular menos ΔH de vaporização sobre R é igual a ln de P2 menos ln de P1 sobre 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. ln de P2 sobre P1 vai ser igual a menos ΔH de vaporização sobre R vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Essa equação nos permite calcular qual é a nova pressão de vapor em qualquer nova temperatura. Vamos examinar então um exemplo. Calcular a pressão de vapor da água a temperatura de 90 graus Celsius.
Dado, pressão de vapor da água a 100 graus Celsius é 760 milímetros de mercúrio. O R é 8,3 joule por Kelvin por mol. E o ΔH de vaporização da água é igual a 40,7 kJ por mol. Então, passando agora à resolução. O primeiro passo é passar a temperatura para Kelvin, mas não esqueça que é 1 sobre temperatura, quer dizer que é o inverso da temperatura. Então, inicialmente a temperatura é 100 graus e vai passar para 90 graus. Então, passa para Kelvin. Então, 100 mais 273 é igual a 373 Kelvin. 1 sobre 373 é igual a 0,00268. E a temperatura T2, que é 90 graus Celsius, soma 273 e você vai achar 363 Kelvin. O inverso vai ser igual a 1 sobre 363, que é igual a 0,00275. Aplicando a fórmula de Clausius-Clapeyron, você vai encontrar Ln de P2 menos Ln de 760. 760 é o P1, é a pressão da água originalmente fornecida. Isso vai ser igual a menos 40.700 joule, dividido por 8,3 vezes o ΔT, 1 sobre T, 0,00275 menos 0,00268. Fazendo esse monte de cálculo, você vai chegar que a pressão P2 vai ser igual a 539 milímetros de mercúrio. Agora está na hora de você começar a fazer exercício.